Ai, deu Olá, certo. Oi. boa Ai, eu ainda me noite. bato. Boa noite, Boa queridona. noite, querida. Tudo bom? Tudo. Desculpe a demora. Tá tudo certo, tudo sob Meu, controle. Nossa Senhora, essa mulher tá maravilhosa. Você também, tá linda. Ah, É muito então. bom estar aqui com você, Rô. Muito bom aqui estar com todo mundo aqui. André Felipe, Ana Isso, Cristina. Maricélia do grupo da Bárbara, que a gente estava junto. Isso, Ótimo. Acho que é a mesma, né? é, A foto tá pequenininha. é. Ana Cristina, está achando que nós estamos lindas. Oh, gente, muito obrigada pela audiência, pelo prestígio. Olha Janaína aqui. Clay, olha a consteladora. André Felipe, É a beijo. prima. É a É. prima. É a prima, Isa, Olha a consteladora Dani, contrabando. Dani, minha parceira do Grupo das Mulheres. Muito bom. André mandou um Ah, beijo. que Mir, tudo de feliz. bom? Boa Ah, noite. boa noite a A todos. Marie, olha, Isa, nós temos gente até da Alemanha aqui vendo na madrugada, tá? Aham. E Ai, ali, que lindo acordadaça. vocês. Marie, brigadão, viu? Obrigada a todos. Parceira maravilhosa, Daniele, também. Beijo a todos. Então, vamos lá, amada. Vamos Bora, falar, minha. Isa. Vamos, mana amiga. Mana, amiga, você inventou esse apelido que eu amei. A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas houve uma conexão super rápida, né, entre a gente mesmo online. Com E a gente tá certeza. junto todo dia quase, né? Com Vira, certeza. vira e mexe, uma liga para outra, e aí, acompanhando o nosso curso juntas, produzindo Pois é. juntas. Até Fazendo demorou a curso nossa de, live. fazendo curso da Camila Rabuski de gamificação. Ai, Exatamente. Marie. Então, olha, gente, a Marie me acompanha há muito tempo, muito tempo. É uma pessoa super querida do coração, tá me acompanhando ainda de longe do outro continente. Então aí, ela fez nascer meu filho, só isso. Ai, que linda. O Pedro que tá aí também, eu já vi ele entrando. Que bom. Então, Isa, vamos lá. A nossa live é A Boca Fala, o Corpo Diz. Muito Pois é, legal, muito legal. pois é. É. Então, eu gostaria que você se apresentasse, né? E daí depois eu falo um pouquinho de mim também. Pode ser? Pode. Você não quer começar se apresentando, não? Você está mais ligada nessa área corporal diretamente. Eu estou mais na psicossomática e na psicanálise. Sim, sim. Tá Se bom, você quiser, eu posso me apresentar. Você que sabe, mas eu preferia que você começasse. tá bom. Bom, então, sou Rosane Klein, psicóloga, há 28 anos formada, né? Acabei fazendo 7 anos de psicologia por mudança de cidade de currículo, então foi super bacana isso tudo, uma experiência bem legal. E morei 20 anos em Curitiba, né, com o meu trabalho lá, e depois voltei para minha cidade natal, aqui em Joinville, Santa Catarina, e eu escutava, bom, daí eu já vou entrar nas questões, mas o trabalho corporal veio em 1995, 96, e eu fazia bioenergética e o trabalho do método Rolf, que é bastante antigo, mas pouca gente conhece, muita gente me cobra até da divulgação, né? Mas eu não pude terminar naquela época o curso e voltei a fazer 11 anos depois com o meu pequeno amamentando ainda, né? E aí eu tive que realmente tomar uma decisão de parar, mas ele também já estava com 1 ano e 10 meses quando parou.
E porque senão eu levava a minha família inteira para cuidar dele para Curitiba, né? Nessa época eu já não estava mais lá. Então, daí eu disse, não, deu, e agora vamos seguir nossos caminhos, né? Você segue o seu, já tá bom de peito e vamos lá, vamos nesse trabalho corporal aí. E então foi um resgate, né? 11 anos depois que eu recomecei do trabalho de corpo. Então, fora assim, a sistêmica que me pegou já de cara, logo na faculdade, né? Hoje as pessoas ligam muito a sistêmica à constelação, mas a sistêmica começou muito antes disso, né? E Fritjof Capra, com ponto de mutação, é uma referência, tem filme, inclusive, que é uma aula. Então, que trabalha casal e família. Então, todos esses sistemas que hoje todo mundo fala, né? Há 30 anos atrás, as pessoas ficavam se perguntando, né? O que é isso? Né? Verdade. Então, então é isso. E aí depois veio muitas formações, dependência química, especialização nessa área, né? Então, tudo isso vai formando um outro corpo dentro da gente, né? Mas Uhum. então fale, Isa, você, qual foi sua Pronto, caminhada aí? pois é. Eu sou Isa Carvalho, né? Tenho 63 anos, 42 de formada, sou psicóloga clínica e hospitalar, psicanalista. Miss, Trabalhei já. Miss, Miss Pernambuco, né? Porque com 70 e tantos anos, faz favor, né? Para. 63 anos, minha filha. Não, Tenho 63. Mesmo 63. assim. Hã? Oi? Então, mesmo assim, né? Tá Oh, doido, nada. Não, lindona. teve uma trajetória parecida assim, mas eu nunca quis ser, não. Teve uma história aí, com essa história de Miss Pernambuco. Mas, vê só. Então, o que é que eu tô assim? Casada, fiquei viúva aos 30 anos, tenho seis netos, três filhos já formados. E a minha trajetória, sempre de consultório, eu fui professora universitária durante muito tempo, mas quando meu marido se acidentou, eu pedi demissão da universidade, eu não sabia que ia ficar viúva. Perdi, de certa forma, a estabilidade funcional, mas não me arrependo por nada disso. Eu também tinha um vínculo com o Estado da Paraíba, e com isso eu já era diretora do Hospital do Câncer, e eu fazia um trabalho de psicologia clínica lá, hospitalar, com pacientes terminais, e tinha um hospital-escola montado, uma equipe de estagiários que me ajudaram encaminhando o fim dele, né, dignamente. Daí, quando ele morreu, eu quis partir para a vida. Aí fui para a maternidade, trabalhar com mulheres violentadas fisicamente, psicologicamente, com puérperas, né, multíperas, primíperas, grupos também, eu os via não só as mulheres, como também os homens, porque eu achava importante ouvir também o discurso dos homens, para ver até que ponto também havia também essa violência, até chegar à violência da mulher, né? Então, o que é que os homens passavam? Então, eu percebia também que tinha uma grande demanda de provocação também das mulheres com os homens também, uma coisa bem interessante, bem novo, para Aham, chegar, tinha toda uma rede de intrigas uhum, e que os homens também são violentados, você sabe disso, né? sim. Então, assim, então me fez ter um olhar mais amplo a respeito disso. E depois que eu me aposentei, eu fiquei só em consultório. E agora com o marketing digital, né, com esse curso que a gente está fazendo, e a gente está ampliando e criando outros produtos para ir para a internet. Eu estou com um grupo de mulheres junto com o Dani aí, formando um trabalho terapêutico com você, que a gente vai formar um e-book também, né? E estou com um grupo também da Conectex, que a gente fez uma imersão agora no fim de semana. E a gente já está com um produto também, já está vendendo, que vai ter um evento. E muitas coisas estão acontecendo. Eu tenho também um grupo de supervisandos que a gente tem.
E você também tem um grupo de cinéfilos, né? Sim, Cine Emoções. Um projeto Então, que está 24 nascendo horas está muito sendo, legal. tá sendo pouco para a gente, né? Não Tá. é, Rose? Ó, só um pouquinho, Isa, que o André está falando que a gente está com o microfone dando retorno do áudio. Eu não sei o que exatamente isso, porque para mim está tudo bem. Eu não sei se mais alguém está com algum problema aqui. Ah, tá dando eco na fala, ó, ele está dizendo. Ah, Mas para mim não aqui, tá, não. Para mim tá ótimo aqui. né, para mim também tá tudo certo. Eu não sei se mais alguém tá tendo problemas, né? Mas dá para ouvir? Paulinha, dá para ouvir, Paulinha? Paulinha está aqui. Paulinha é nossa amiga da Casa dos Insights. Então, ela diz que tem eco, ó. É a Isa, é o teu Isa que tá dando eco. E Opa, agora? peraí. Ih, meu Deus, eu nem tô com fone de ouvido aqui. Ah, e a Mariane tá dizendo que tá dando eco nas duas. Tem que abaixar um pouco o seu volume, Isa. Eu também já baixei um pouco. Dá uma baixadinha, Isa. E o fone de ouvido também não tá Melhorou? aqui, o meu. Vamos Melhorou? ver que se o, vamos ver se o pessoal vai. Porque eu não senti nada, né? Vamos ver se o pessoal vai falar alguma coisa, tá? Melhorou, gente. Rose, melhorou aí o eco. Para mim, tá tudo certo. A Rosane precisa colocar fone, a Janaína tá falando. Ah, Melhorou. Paulinha disse que falou que melhorou. melhorou. É, Pronto. vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada. Pronto, Que vamos lá. bom. Então, se a boca cala, o corpo grita. Por onde a gente começa? Então, eu posso voltar a falar um pouquinho dessa experiência, né, do falar e do corpo, né? Pode. Ó, elas estão Eu falando que posso é só para dizer, seguir em frente. eu posso só começar com a reflexão de que eu costumo dizer que o corpo reflete o que não é digerido psicologicamente. Você concorda? Que o Sim, corpo é um espelho revelador do inconsciente. sim. É, Ele, diga. eu brinco um pouco, né, que eu fico me perguntando aonde está o inconsciente. E para mim, o inconsciente, ele está em tudo, né? Ele não está exatamente na mente, ele está refletido, como você disse, um espelho no corpo, porque a gente tem acesso através do corpo a situações que a pessoa não tem consciência daquilo, né? Então, por exemplo, a gente conta nossas histórias, né? Mas tem histórias que a gente não conta porque não lembra, está lá no inconsciente, mas quando você vai acessar o corpo, você pode acessar exatamente essas histórias que a pessoa passou e que ela não lembrava mais, né? Esses dias eu falei uma frase, eu disse assim, a pessoa estava se defendendo no trabalho, foi semana passada, e aí eu falei assim, eu não, fique tranquila, eu não vou te machucar. Ela começou a chorar na hora, né? E, e aí eu achei, na verdade a gente não deve achar nada, mas eu achei que então ela poderia estar recebendo aquilo como um cuidado, na verdade ela acessou uma memória de um abuso paterno, né? Que ela escutava essa frase, eu não vou te machucar. Então são situações traumáticas, né? Que estão gravadas no corpo e com dores, às vezes, que nem a gente sente. Não, nós não temos consciência daquela dor física e emocional. Porque quando eu toco, né, que tem a manipulação da face e da musculatura, tem pontos que a pessoa diz.
ah, isso aqui ela tem consciência daquela dor. Por exemplo, aqui no ombro, né? Onde normalmente a gente sente, é um dos primeiros lugares, mas isso é a ponta do iceberg, é a mesma coisa, aquela figura do iceberg do consciente e do inconsciente. Em cima, né? Aquilo é o consciente, aquilo que aparece em cima no mar. Embaixo, É o tá tudo inconsciente. escondido. É o inconsciente. Então, quando eu toco em outros lugares, aquilo ela não sentia exatamente, né? Ela só sentia aquela dor no ombro, por exemplo. Aquilo estava consciente. Agora, todo o restante está lá escondido, né? E quantas, Exatamente. e quantas dores, então, que o nosso corpo está falando e a gente não consegue nem escutar. Pois é, porque o sintoma tem a ver com o que a gente quer fazer e o que realmente a gente faz, né? Porque Sim. Paulinha até, eu nem vi, Paulinha falou assim, o inconsciente pode estar na falha da fala, no ato falho, ele sai pelos poros do inconsciente, né? O Sim. inconsciente sai pelos poros, mesmo que a palavra não dita, né? E aquela queda de cabelo excessiva? E as dermatites? E as alergias? Né? E a psoríase, que é a ausência materna, o medo da ausência materna, né? Como é que Tá tudo fica? gritando. É, a saúde emocional fragilizadíssima, né? O psicológico abalado, né? O corpo responde, para se proteger do estresse e mostrar que está na hora de você cuidar de você próprio. Porque nossos Sim. desejos inconscientes de proteção, quando não encontram vazão na nossa consciência, eles permanecem de forma de conflito mal resolvido. Uhum. Não é verdade? Exato. Então, o que é que Sim. acontece? Eles vão emitindo os sinais no corpo até que sejamos capazes de resolver conscientemente. No seu caso, você vai trabalhar diretamente com as couraças, né? Eu digo isso porque eu fiz a formação do Corpo Fala com Pierre Weil, né? Na época de Pierre Weil ainda. Eu fiz Sim. psicologia Um transpessoal. privilégio, né? Um É. privilégio. Como eu fiz também com o Carl Rogers. Eu passei 15 dias na aldeia de Pascoal Carlos Magno com o Carl Rogers. Na aldeia de Arcozelo. Ah, foi ótimo. Com Jack Dick, Incrível, com Isa. Frederic Pirles. Foi muito bom. Experiência Incrível. muito rica. Sim. E então, todos esses sintomas estão falando por nós, né? E, por exemplo, na constelação, eu já representei um sintoma, né? Ou mais que um. E aí eu vejo e senti dentro da constelação o quanto o sintoma, ele na verdade, ele não está ali para atacar a pessoa. Ele está ali justamente para proteger a pessoa, né? E você sabe também na psicossomática, na psicanálise, porque ele está ali expressando algo, né? Que tá aqui dentro e a pessoa às vezes não pode viver aquilo, na verdade, no emocional, né? Então, aquele sintoma tá ali se manifestando no lugar de algo muito, muito profundo, que ela não É. consegue tomar consciência naquele momento. Por exemplo, situações de câncer, né? Quando a pessoa tem, trata e consegue uma mudança interna e passa por isso, aí sim ela parece que vai tomar, tem essa tomada de consciência e diz: opa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Exatamente, né? E aí ela toca em situações. Questões Ou às internas vezes, mal resolvidas, né, Rô? ou sim, exatamente. Ou às vezes não, né? Ou às vezes não, e daí aquela situação volta de novo, aquele sintoma volta. Mas então, novamente, como eu, como representante de um sintoma, era um amor por aquela pessoa,
a Paula que está falando. Sintoma é a proteção que fracassa, mas sinaliza algo muito escondido. Exato, exatamente isso, Paula. Então é algo que está lá e que precisa ficar escondido na caixa preta, né? Até que ele possa vir à tona e realmente ser lidado com ele, de uma forma consciente, Paulinha é um né? amor, Paulinha é uma riqueza. Eu É não sei, eu linda. acho que eu não a conheço. A gente se encontra toda semana para conversar, para trocar. É do grupo dos Ai, que insights. bom, que Ô, bom. Rô, não sei se você concorda que cuidar do corpo é também cuidar da mente, não é? Uhum. Claro, claro, porque assim, são dois canais, né? Duas entradas que nós temos. A mente, quando nós falamos e fazemos a psicoterapia falada, e o corpo é outro canal de entrada para acessar a mente e vice-versa, né? A mente vai acessar o corpo e o corpo vai acessar a mente. E na E esfinge, Daniele botou da esfinge, decifra-me ou devore-te. Precisa ser elaborado, que foi exatamente aí, quando começou, na Idade Antiga, quando começou a abordar a psicossomática, né? Sai bem sim, antes, Daniele está colocando aqui. E assim, sim, razão e emoção, eu acho que estão sempre ligados. O que é que você acha? A total. mente segue o sentimento e mesmo quando calamos a emoção, o corpo fala. O sistema energético humano mantém uma ligação profunda com o sistema emocional, que, por sua vez, mantém uma ligação com o sistema mental, que, por sua vez, sustenta todo o sistema de crenças. Sim, sim. Então, E basta um ligeiro desequilíbrio no sistema de crenças para atingir o sistema mental, que, por sua vez, aí vai atingir novamente o emocional, um ciclo vicioso, que, por sua vez, vai bloquear o fluir fisiológico, endócrino, energético. Aí começa, história, corpo, história, 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 história. O que acha? total. Então, por exemplo, né, um trauma, vamos pensar num trauma. Existe um bloqueio, né? O trauma, quando ele acontece, ele fica nesse emocional como ou ele vai bloquear e a pessoa joga direto para esse inconsciente, para o corpo, e aí vai. Só que esse resultado, né, não é assim. Ah, eu tive o trauma hoje, eu posso ter síndrome do pânico, posso ter ansiedade, eu posso ter angústia, depressão, eu não sei o que é, mas às vezes o sintoma vem muito lá na frente, porque todo esse caminho que você falou agora, né, ele demora às vezes, ele demora. Então, por exemplo, a minha última formação do EMDR, que é um tratamento de trauma, que vai querer, a Regina está falando que eu tenho as mãos milagrosas aqui. E é mesmo. Mas fica Olha, arrasada depois. Pega a energia todinha, meu Deus. não, não, porque assim, a energia passa por mim, sabe? A energia passa por mim e de alguma forma ela vai também. Às vezes eu sinto o sintoma da pessoa e confiro com ela, né? Porque eu funciono daí como um canal naquele momento Verdade. e de conexão. E aí, aquilo depois passa. Quando eu pergunto para a pessoa, por exemplo, uma dor de cabeça, né? Eu pergunto para a pessoa, você está sentindo isso? Porque antes eu não sentia, né? Aí ela diz, ah, realmente eu tô. E aquilo ali imediatamente passou. Porque eu estou me comunicando com ela, o meu corpo está me comunicando com o corpo dela, e depois eu vou ler, é uma surpresa até para ti, Isa, uma fala do meu filhote, eu acho que eu já comentei, quando ele Hum, tinha 4 anos e meio, né? hum. Ele falou um negócio que, assim, ó, eu fui anotar e pedir para ele repetir. Eu não sei de onde veio essa bênção que ele falou toda, né? Mas
E aí ele disse até isso, que um corpo fala para o outro. E aí eu vou sentindo e trabalhando, e a pessoa vai fazendo uma terapia ali junto, né? Junto com o trabalho do corpo. Mas falando dos traumas, então, no EMDR, as conexões, assim como na psicanálise, cada um vai fazendo de uma forma, a razão e a emoção, a gente vai promovendo uma comunicação entre as duas para poder. A Regina está aí falando. É, Para poder fazer esse reequilíbrio, essa ressignificação dentro dela, né? E passar para um outro nível de consciência, diminuir esse impacto emocional do trauma e passa para um outro nível, né? Mas, querida, fale também, Isa. não, é tão bom te ouvir também, né? Porque essa prática aí eu já atuei há tanto tempo. Hoje eu atuo mais com a palavra, se bem que quando às vezes o paciente está no divã assim, e quando a gente percebe, ele está às vezes em posição fetal, expressando a dor dele Sim, tão profunda. A gente até conversou sobre isso, né? Quer dizer, o sim, corpo também fala, né? Porque no mundo sim. interior ficam armazenadas as emoções, não é, Ró? E as Fica. programações mentais que são responsáveis por criar ou gerar as situações que a pessoa está vivendo atualmente, não é? Então, Sim, e tudo isso são essas emoções são responsáveis por formar as couraças que impedem o fluxo natural da energia vital, gerando tensões que se estabelecem no corpo, né? E originam desconforto, dor, manifestações físicas. Então, assim, eu acho muito válida essa reavaliação nessa maneira de pensar, e essa live aqui hoje, no agir, nessa proposta de reequilibrar, como é que eu diria? Dessa proposta de reequilibrar as energias emocionais, sobretudo nessa pandemia, né, que tá tudo tão confuso que o mundo não vai mais voltar a ser o mesmo, né? E as pessoas, assim, para se restaurar um bem-estar, que até essa restauração desse bem-estar não vai ser mais o mesmo bem-estar de antes, exato, exato. né? Então, Vai se assim, você... iniciar um novo processo de reestruturação, de um desenvolvimento pessoal que não é mais o mesmo. Não. É um mundo Então, novo que se apresenta. é Então, verdade. a gente tem que contemplar o que está ressurgindo, surgindo, e o que a gente está reinventando e como é que o corpo da gente está reagindo a tudo isso. Então, nós estamos passando por esse momento de reinvenção dos nossos trabalhos, né? Cada Regina está um. dizendo, as duas com certeza precisamos divulgar. Precisamos o quê? Divulgar. Ó, André Felipe está dizendo, lembrem de deixar o vídeo gravado ao final, publicar. Sim, sim. Obrigada, Andrezinho, obrigada. Ele é um amor. Que bom. Mas Ele é então, promotor de justiça, Ministério Público e é pianista exímio. ai, que ótimo. Então, Isa, essa questão da nossa reinvenção, né? Porque como nós estamos passando por tantas coisas novas e que a gente não sabe ainda quais são os caminhos a serem tomados, as nossas reações corporais, estão mais fortes, né? E a gente precisa prestar atenção em nós mesmos, quando nós acordamos, quando nós estamos passando pelo dia a dia, à noite, porque mais do que nunca a gente precisa se reconectar. Porque você falou, então, por exemplo, Exatamente. da coraça muscular, né? Eu vou até mostrar aqui, ó, um livro que eu fui olhar, é do Ângelo Gaiarsa, muito antigo, Adoro, 1900, conheci também. também conheci, 1920, né? Então, assim, quer ver uma coisa?
Ele fala de um negócio que há muito tempo as pessoas falam, e até hoje as pessoas não têm consciência disso, que é algo que acontece a todo momento na gente, e a gente não presta atenção, que é o quê? A respiração. E, Exatamente. e através da respiração, ó, o Fernando aqui. Oi, Fernando. Ai, O pessoal daqui também está aparecendo. Através da respiração, a gente pode identificar, né, o quanto nós estamos presos ou libertos dentro de si mesmo, nesse nosso espaço, nesse espaço aqui interno, né, que é esse corpo que cada um carrega e cada um vive aqui dentro. E aí tem uma história, por exemplo, ali de que o Lowen chega no Reich na primeira sessão, né? E aí o Reich coloca ele na maca e pede para ele flexionar as pernas e pede para ele respirar. Daí o Reich diz assim: você não está respirando dele? Como que não, né? Isso acontece muito com as pessoas que eu estou atendendo, né, no trabalho do Rolf. Eu pergunto, eu vejo assim, às vezes até a pessoa em pé, né, eu fazendo avaliação, eu vejo que não tem movimento, não tem movimento de respiração. A pessoa acha que está respirando, mas ela está vivendo assim, é como uma migalha de ar. E aí não obrigada, dá. Elaine. Elaine, Acho que diz. meus comentários aqui estão parados, ó. Oh, meu Deus. Obrigada, Elaine. Um beijo. Diz. Ah, o Luciano Coelho aqui, que a gente teve uma aula com o Ângelo Gaiarsa. Sim, nós tivemos. Eu tive em Curitiba, tive em Joinville, né? Tive Eu esse tive aqui em privilégio de. Recife, tive também Pierre Vai, o Ângelo Gaiaça, mas a gente somos privilegiadas, viu? Verdade, verdade. É Então, verdade. assim, essa questão da respiração, por exemplo, quando você não está prestando atenção, e vai ter angústia, né? Tem uma, por exemplo, aqui ele fala do Gaiarsa, o comprometimento crônico do equilíbrio da postura traz insegurança, e o comprometimento crônico da respiração traz angústia, né? Então, a angústia, a ansiedade, o que, que é a ansiedade? Só falando da respiração, é é uma respiração curta. Você inspira, inspira, inspira e É solta. ofegante. A ansiedade é uma respiração ofegante. Você vai É, respirando e não solta, não. né? Então, aliás, eu fiz hoje no Instagram, eu fiz um pequeno vídeo do mar e falei isso, das ondas, né? Que é Eu aquilo, vi. da Tem muito a ver com a expansão. respiração Isso, da expansão que a gente e pode da ter dentro da contração. gente e do relaxamento, da contração. E se a gente não faz, se não prestar atenção nisso, os sintomas começam já por aí, né? Fora todos os outros. Então, outro livrinho que eu sempre falo, que é esse aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura, que é um livro básico lá que quando o pessoal faz o Rolf, eu sempre indico, é, é o quanto nós fabricamos, né, a nossa armadura. Então, Esse é aqui de Júlio Melo Filho, porque eu sou da Sociedade Brasileira de Medicina Psicossomática, desde 76, né? Então, sim, isso daí, esse livro é maravilhoso. Tudo isso que você está falando, está tudo aqui. Por sinal, Ró, se tu quiseres entrar, vale a pena, sabe? Porque é para psicólogos, enfermeiros que estejam preocupados também com essa visão assim do corpo, sabe? Como o corpo é uhum, importante no equilíbrio, sabe? Da mente também. Porque tudo começa com a mente. Depois que você pensa, você sente. Aí você começa a agir. E se você não está realmente assim em sintonia, aí como é que começam a vir as couraças, né? A paz não sim, está, a paz
paz não está no mundo. A paz está através de si próprio. Exato. Aliás, Tudo começa através de si próprio. a paz no mundo é o reflexo também das pessoas, né? Não é verdade? Tudo Sim, começa no autoconhecimento, através da gente. Concorda comigo ou não? claro, total. Então, a Antonieta, eu acho que é esse o nome, ela está falando, por exemplo, da meditação, do mindfulness, né? Uhum. Que também vai fazer a diferença, então ela está dizendo, nos dias que virão. Exatamente isso, né? Com O certeza. quanto é importante a gente dar essas paradas, a gente respirar, nem que seja 5 minutos por dia, né? Para poder entrar em contato consigo mesmo, e não só com o exterior. E às vezes o Agora, exterior tudo é isso, se exato. você tiver num set terapêutico, eu acho que funciona muito melhor, né? Porque você tem condições de você elaborar o que você sente, né? Que você, né? Suas articulações, suas Sim, elaborações. Porque a linguagem do corpo, Ró, é uma linguagem que não mente, né? Cuja estrutura é demonstrada é demonstrada através de quê? Da sua postura, até mesmo da sua fala. Né? A linguagem do corpo, ela sai pelos, como Paulinha disse, pelos poros. A linguagem do corpo, ela sai pela fisionomia, ela sai pelo olhar, ela sai pela sua expressão facial, pelos seus gestos. O corpo harmônico mostra uma graciosidade na gente, né? exato. A dança, por exemplo, Pronto, maravilhosa. pronto, a dança. Pois é. Se você, eu fiz biodança, por exemplo. A biodança, né? Você dança sozinha com você. Então, você tem aquela sintonia, aquela coisa, aquela leveza, parece que você está flutuando. Uma pessoa encouraçada, ela não consegue fazer nada, nada. Ela é encouraçada. Então, aí eu vejo que a gente vai virando, ou as pessoas que não vão se percebendo e vão criando sintoma em cima de sintoma, elas vão virando robozinhos, quadradas, sem esse fluxo, sem essa dança, né? Ela fica travada em si mesma e aquilo parece que não tem movimento nenhum. A pessoa não consegue se movimentar, não consegue dançar muitas vezes, né? Ó, tem mais uma pessoa falando da dança aqui. A Paulinha fez biodança por muitos anos. Ô, Paulinha, até nisso a gente é ó, best friend. Muito A, joia, a Paulinha. Darlete aqui tá falando, né? Como a dança também. Adoro dança, o corpo mostra nossas emoções, exatamente. As Mas olha, eu já pessoas tô são perdida engessadas, é aqui. isso mesmo. Eu tô perdida aqui no tempo. Eu não sei. Eu gostaria de falar, de ler, A gente rapidinho. tem ainda, sabe quantos minutos? A gente tem 15 minutos só. Pois é, Infelizmente. pois é. Então, assim, ó, eu vou ler o que o Pedro falou numa. Gente, não parece verdade, vocês vão ver. 4 anos e meio, foi dia 13 de abril de 2010 ele falou isso. Hoje ele está com 14 anos, vai fazer 15 esse ano. Vai, lê para Pedro, é fantástico. Pedro é o filho de Rosana, É, é um amor. Pedro Lui. Ele falou assim: a gente precisa sentir o que o corpo diz. Ele foi falando, vou falar de novo. Ele foi falando isso. E eu fiquei assim, né? Eu não tinha um celular que gravava nessa época, porque era muito caro nesse momento. E aí eu disse assim, filho, você pode. Eu assim, tava assim, né? Chocada. Falei, você pode repetir isso para eu anotar? Ano passado ele perguntou, ele não acredita que é verdade que ele falou isso. Porque ele falou assim, mãe, prove que eu falei isso. Eu falei, eu não tenho como provar, meu filho. Você falou, eu anotei. Então, a gente precisa sentir o que o corpo diz.
Ele tem uma boquinha e fala baixinho. A Meu gente só Deus. precisa entender. O joelho tem uma boca. A gente só precisa sentir. A boquinha tem que, ó, zip, zap, zump, ele falou. Coisa linda. Eu, eu perguntei, por que a boca precisa ficar fechada? Ele respondeu, para entender o que o nosso joelho, nosso pé, nossa mão, nosso corpo diz. A gente tem que ficar quietinho para escutar o que o nosso corpo diz. Você tem que falar para os teus amigos do consultório, ele me disse. Isso que você escreveu para eles entenderem, do jeito dele. Todo o nosso corpo diz. Pode ser uma piada do corpo. Se um corpo diz, o outro também diz. A gente sente. Oh, coisa A linda. gente, a gente tem que ficar zip, zap, zump para entender. Daí ele falou: não falei tudo ainda. E saiu correndo. Meu Ele, Deus, que ele coisa se linda. não, escute, ele se distraiu, saiu, ele voltou, se eu não me engano, com uma espada de brinquedo. Eu não dava nada coisas assim, mas aquilo era uma espada do super-herói, sei lá. Aí ele veio, falou de longe assim: Ah, às vezes a gente lembra de umas coisas e esquece de outras, porque a gente tem memória. E Papai do Céu gosta que a gente fale coisas boas e não gosta que a gente fale coisas ruins. Meu Deus, que coisa linda. É sério, ele falou isso. Eu fico assim, né, emocionada. Emocionante, emocionante. No dia seguinte, no dia seguinte, ele estava no banho, na banheira, né? Porque ele ainda tomava banho de banheira. Olha, é, Tão sábio, né? aí, Como Paulinha diz e aí assim, tão sábio aos 4 anos, né? 4,5, né? Aí eu falei assim, olha, tem gente que se arrepiou aí. Eu falei Eu me assim, emocionei. então, eu também, óbvio, né? Aí eu disse, eu perguntei para ele, não, eu falei, filho, sabe aquilo que você falou ontem? Eu achei tão lindo. Ele estava virado assim, eu estava aqui, ele estava olhando para frente, ele olhou para mim, bem sério, e falou assim, Tem uma mãe, muriçoca aqui, viu? Peraí, Visco. Já me mordeu 2 vezes, diz. Já mordei, não diz. deixa não. Diz. Depois que eu elogiei ele, daí ele falou assim: Ô mãe, você não faz rolfing? Eu falei: faço. Então, isso é rolfing. O quê? Sim, sim. Mulher, tu tem que registrar isso, que é a coisa mais linda do mundo. Então, já me disseram que eu tinha que fazer um livro disso. Com certeza. Que Porque, coisa mais linda. E, sabe, eu gente, não sei dar. quem fez o banner da live da gente foi Pedro, gente. Coisa mais Foi linda. ele. Coisa mais Ele é linda. todo, ele é todo querido, exigente, assim, 14 anos, né? Profissional. Não, não, não. A gente tem que fazer uma coisa light, né? Ele adora. Não, tem que ter né, um visual legal e tal, todo assim. Depois disso, eu nem sei como a gente vai terminar essa live. Eu acho que é poético. O que é que a gente vai fazer? Tu tem aí uma poesia, não? Olha, por isso que eu queria falar antes de terminar, né, minha querida? Paulinha, Porque, rapaz, manda brasa aí, Paulinha. Ajuda aí, Paulinha, para a gente terminar essa live. Eu não me preveni com nada aí, porque se eu soubesse. Ah, eu tenho Augusto Cury, colecionador de lágrimas. Deixa eu ver o que é que ele vai dizer aqui. Paulinha, vou dizer, depois de um Pedro desse, é para. O que é que eu vou dizer aqui, Jesus? gente, essa live eu preciso gravar. Eu preciso Essa saber live como é. tá, essa live tá poética. Olha, aqui ele fala assim: eis o homem certo. 3, 4, 5.
Eu e meus livrinhos de cabeceira. Olha, eu só Ai, Pedro agradeço, deixou a viu? gente sem palavras. E ainda mais esse final, né, Isa, quando ele diz que Papai do Céu gosta quando a gente fala coisas boas e não gosta quando a gente fala coisas ruins, né? Que a gente fale coisas ruins. Eu anotei Aí exatamente eu como achei ele lindo que falou. Antônio disse assim: da boca dos pequeninos, Deus Deus suscita grandes suscita coisas, está na grandes Bíblia. coisas, está na Lindo, e diz Bíblia. assim: vinde a mim, os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Exato. Pense bem, será uma criança e 1 milhão de crianças. E quais serão as sequelas disso em meu psiquismo? Cobertores não me aquecerão, antidepressivos não me animarão, mas com as crianças prevalecerão o meu ser, e assim andarei dia e noite, e não me assustarei. Exato. Peguei ao acaso. Ó, olha, e a Paula dizendo aqui, maravilhosa. Acho que a história contada pela Rosane mostra o quanto o corpo fala e a boca diz, né? Então, o contrário daquilo que é o título, e exatamente isso, né? A gente não precisa se assustar com o que o nosso corpo está gritando, e sim escutá-lo e acolhê-lo. Acolher o nosso corpo com amorosidade, porque é, é esse espaço, é esse templo que nós temos, seja ele de que forma está nesse momento, e poder lidar com ele e procurar ajuda se a pessoa não consegue, né? Mas dar a atenção, ter a autocompaixão, que é um termo que tem também muito, que vai muito além da autoestima, né? É a autocompaixão, porque a autoestima tem uma comparação, essa já daria outra live, viu, Isa? A Verdade. autoestima tem termo de comparação. A autocompaixão não tem o autocuidado com Claro. amorosidade e sem vaidade, como até uma pessoa escreveu para mim antes. Quanto maior a autoestima, menor a vaidade, porque a gente Com tá cuidando certeza. de si mesmo, Com cuidando de si certeza. mesmo. É. Então, é, a gente só pode se acolher nesse momento de pandemia, né, de dificuldades, de nos olharmos como borboletas, porque a gente está num momento de transformação, cada um. E o Eu acho que nosso. isso é um tempo de viver e é um tempo de contar, né? A gente anotar para contar um dia, É verdade. entendeu? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, porque é como eu dizia, nada vai ser como antes e a gente aproveitar. Acho que a gente está mais sensível, a gente está mais atento aos mínimos detalhes, a gente sabe. Então, Sim, e esse resgate dessa fala do Pedro, juntando com esse momento, a gente está mais sensível, as pessoas estão mais amorosas. Então, eu terminaria essa live dizendo assim: tempo de viver, tempo de contar. Que seria exatamente um gancho para uma próxima live. sim. Que tempo a gente Fa- está vivendo e que Façamos tempo a gente está contando? isso. E o Tá? que está importando de fato nesse tempo? Pronto. Vamos anotar isso para fazer a próxima? Sim, exato. Ai, que lindo, Paulinha. Tu é demais, Paulinha. Olha, eu gostaria, Eu Isa, quero de novo, agradecer muito.
Pois é, eu Muito bom. também. Mana amiga, você é este anjo aí que apareceu na vida. Você também, Rô. Muito obrigada por essa cocriação, por essa construção de afeto, de amizade. Paulinha também, Daniele também, Ana Cristina, Flavinho, beijo, Ai, Flavinho. quero Muito agradecer a obrigada cada por um. tudo. E foi tudo tão espontâneo, foi, Ró? A gente nem ensaiou nada. Deixou Não, fluir. Um papo exato. tão agradável, tão enriquecedor. Muito obrigada. Beijo Obrigada, em querida. cada um, porque agora já vão cortar a gente. Vão? Fiquem Já com está Deus, acabando? boa noite. A próxima live, tempo de viver, tempo de contar aí. Tempo de do que importa. O Isso. tempo, o que importa nesse tempo. Isso. Amada, vamos lá, vamos Amo conversar e vamos vocês, amo continuar. vocês, amo vocês. Beijo. Obrigada, Bate a gente. foto, Ró. Super. Bate a foto da gente, Ró. É mesmo. Paulinha, bate a foto, Paulinha, Flavinho. Ai, que ótimo. E, gente, quem puder, venha nesse projeto Cine Emoções. Eu vou colocar Isso, lá, Cine Emoções. através dos filmes, a gente vai poder levantar todas essas nossas emoções que nós estamos passando e muito mais, Minha tá? filha Gomes Daniela, obrigada pelo prestígio da gente. Beijo, Regina, beijo a todo mundo. Vamos sair que vai cortar Marie, agora. é, Beijo. pessoal, ficou até madrugada. Beijão. Obrigada, meus amores. Beijo. Tchau, queridona. Falta um minuto? Falta meio segundo. Vamos sair. Como grava?